sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o 4º ano do Colégio Emaús. Tudo bem, 4º ano? Vamos começar essa videoaula de hoje fazendo a correção das atividades que eu deixei na videoaula anterior. E sobre o cartaz que eu pedi, contendo informações e gravuras sobre os números decimais no nosso dia a dia, eu ainda não recebi nenhum, mas eu estou aguardando, tá, gente? Façam esse cartaz, enviem para o número de WhatsApp da consultoria do colégio, que eu vou ficar muito feliz em receber e mostrar aqui na nossa videoaula. Vamos lá, número 5. Agora faça as divisões na calculadora e registre os resultados. 1 dividido por 1, 1. 1 dividido por 4, 0,25 ou 25 o quê? Como que a gente lê isso aqui, gente? Décimos, centésimos, ok? 1 dividido por 3, 33 centésimos. 1 dividido por 2, 0,50 ou 50 centésimos. Isso aqui, 1 dividido por 5, 2 décimos. Vocês fizeram isso tudo na calculadora, né? Conforme pediu. 1 dividido por 6, 16 centésimos. 1 dividido por 8, 125 milésimos. E 1 dividido por 7, 0,14. Ou então 14 o que, gente? Aqui, ó, se fosse aqui, seriam décimos aqui, centésimos, ok? E se fosse o terceiro aqui? Se fosse o terceiro número igual eu falei aqui, milésimos, tá? 1 dividido por 9, 0,11 e 1 dividido por 10, 0,1, ok? Vamos lá. Compare os resultados obtidos às frações. Ao se dividir 1 por 1, que resultado se obtém? 1, não é, gente? Você sabe dizer o que significa o zero antes da vírgula nos demais resultados? Gente, o resultado da divisão é menor do que 1. Se eu faço uma divisão e o resultado deu 0,2, por exemplo, é que na divisão ainda o resultado foi menor ainda do que 1, ok? Letra C. O número obtido na divisão 1 dividido por 4 é maior ou menor que o número obtido na divisão 1 dividido por 5? É maior, tá, gente? Qual foi o resultado maior? 1 dividido por 6 ou 1 dividido por 8? 1 dividido por 6, que foi 0,16, tá bom? O que acontece quando aumentamos o número que dividirá o 1? Os resultados diminuem o valor. Gente, é a mesma coisa. Eu vou dividir uma bala, né? Claro que nós não vamos dividir uma bala entre 6 pessoas. Vamos colocar assim, uma barra de chocolate entre 6 pessoas. Cada um vai ficar com aquele pedaço lá. Quanto mais pessoas eu for dividir essa barra, menor vai ser o pedaço de chocolate para cada um, não é verdade? Então, aqui ficou bem tranquilo de responder. Vamos lá. Em cada sequência de figuras, registre o número de inteiros e os décimos. Barras inteiras, 2. Décimos da barra, 2. Ou 2 inteiros e 2 décimos, tá? Aqui, pizzas inteiras, 3. Décimos da pizza, aqui, ó, 4. Ou 3 inteiros e 4 décimos, tá bom? Letra C. Pizzas inteiras, 1. Décimos da pizza, 2 aqui, ó. Ou 1 inteiro e 2 décimos. Número 7. Resolvendo problemas. Cristiano está participando de uma prova de ciclismo, cujo percurso total é de 45 quilômetros. Ele já percorreu 2/5 dessa distância, o que significa que já percorreu, gente, 2/5 de 45. O que eu tenho que fazer? 45 dividido por 5, 9. 9 vezes 2, 18 quilômetros, ok? Quantos quintos da corrida Cristiano terá percorrido quando completar o percurso? 5/5. Gente, quando eu falo do total, vamos supor, a corrida lá, o percurso tem... ele já percorreu 3/8 do percurso. O percurso total é o quê? 8/8, tá? Sempre o percurso total é o numerador igual ao denominador, que significa 1 inteiro, tá? No decorrer dos anos, vocês vão aprendendo isso até mesmo com mais... aprofundando um pouco mais, ok? Letra B. Isso aqui ficou um pouco desfocado, desculpa, eu não havia percebido, mas dá pra gente ler aqui, ó. Fernanda e a amiga resolveram sair para comer uma pizza, que foi dividida em 8 partes. Cada uma comeu 2 pedaços. Então, a pizza, olha, ela foi dividida em 8 partes e cada uma comeu 2 pedaços. Considerando que a pizza inteira corresponde a 100%, que porcentagem da pizza cada uma comeu? Olha só, gente, elas não comeram 2/8 cada uma, então é como se cada uma tivesse comido 1/4 da pizza, ou seja, 25% da pizza cada uma, tá bom?
faça o desenho da pizza e pinte a parte que cada uma comeu. Se você fizer o desenho aqui, ó, a pizza, cada uma vai ter comido 1/4. Sabe o que é 1/4, gente, da pizza? 25%. Você vai dividir no meio e depois vai dividir no meio de novo, tá bom? Agora, qual a porcentagem de pizza que as duas juntas comeram? Muito fácil. Se uma comeu 25% e a outra 25%, juntas elas vão ter comido 50%. Vamos lá. Complete a quantidade de inteiros e os décimos completando a tabela. 0,5 inteiros, 0, décimos 5. 12,8 inteiros, 12, décimos 8. 4,2 inteiros, 4, décimos 2. 8,1 inteiros, 8, décimos 1. Agora, escreva por extenso os números abaixo. Os números da tabela, né? Então, 5 décimos, 12 inteiros e 8 décimos, 4 inteiros e 2 décimos, 8 inteiros e 1 décimo. São esses números aqui, ok? Bem tranquilo, né, gente? Agora, nós vamos dar continuidade ao nosso livro, tá? Vamos lá. Nos números racionais representados de forma decimal, usamos a vírgula para separar os valores inteiros dos valores menores que uma unidade. Então, aqui, ó, nós usamos a vírgula. Olha só, a fração decimal aqui, 1 décimo, é a mesma coisa que 0,1, que a gente não fala 1 décimo. Olha só, 1 centésimo é a mesma coisa que 1 centésimo. Lembra que eu falei que quando tem só um número é décimo, 2 números, centésimos. E aqui, ó, 1 milésimo, porque aqui são 3 números. Vocês estão vendo? Bem tranquilo. Veja no quadro posicional como foi representado o número 3,4 e troque ideias com os colegas. 3 unidades e 4 décimos, ok? Escrevendo por extenso o número registrado, 3 inteiros e 4 décimos, ou 3 unidades e 4 décimos. Ao dividir um inteiro em 10 partes, encontramos o décimo, que é a 10ª parte de uma unidade. Então, assim, um inteiro dividido em 10 partes, cada partezinha a gente chama de 1 décimo, tá, gente? Ou 0,1, que é 1 décimo, é a mesma coisa. Assim como a dezena é 10 vezes maior que a unidade é 10 vezes maior do que o décimo. 1 centésimo é a 100ª parte de uma unidade, ou seja, 0,01. Usamos o zero para ocupar as ordens vazias. Assim como a centena é 100 vezes maior que a unidade é 100 vezes maior que os centésimos. Então, bem tranquilo também, né, gente? 1 centésimo seria o quê? 1 centésimo é a 100ª parte de uma unidade. Então, uma unidade dividido por 100, a gente pega só uma partezinha, tá? Nós vamos falar agora um pouquinho sobre comparação de números decimais. Como que nós comparamos os números decimais? Primeiro, vamos lembrar aqui. Como que nós comparamos um número natural? Quais são os números naturais, gente? Os números naturais são aqueles que nós utilizamos para contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Os números decimais, nós já aprendemos quais que são, né? Nós estamos falando sobre eles. Então, os números naturais, quanto mais longe do zero, maior ele é, não é verdade? Agora, os números decimais, olha aqui. Para comparar números decimais, temos que comparar a parte inteira. A parte inteira não é a parte que vem antes da vírgula? Então, olha aqui, se eu for comparar é falar se um número é maior, menor ou igual ao outro. Se eu for comparar 9,38 com 11,56, eu tenho que comparar a primeira parte inteira. 9 não é menor do que 11? Então, 9,38 é menor que 11,56. Ou 11,56 maior do que 9,38, ok? E se as partes inteiras forem iguais? Olha aqui, ó, 14 e 14. Como que eu vou saber? Se as partes inteiras forem iguais, compara-se os algarismos das décimas, né? A parte decimal. Então, olha só, a parte inteira não tá igual? Então, eu olho a parte decimal. Aqui é 6, aqui é 8. 8 é maior do que 6. Então, 14,83 é maior do que 14,64. Gente, se você também pensar em dinheiro, quanto que é maior, né? Qual é a maior quantidade de dinheiro? R$14,83 ou R$14,64? Quando a gente opera ou compara ou fala de números decimais, é muito tranquilo se a gente trouxer para o dinheiro, porque a gente utiliza dinheiro no nosso dia a dia, então fica mais fácil de fazer essa correspondência, tá? Vamos lá. Se for necessário, compara-se os algarismos das centésimas, ou seja, da 100ª parte. Olha aqui,
22,74 e 22,71. A parte decimal também é igual. Então, nós vamos comparar a parte, dos centésimos, tá? Então, olha aqui. 4 não é maior do que 1, então 22,74 é maior do que 22,71. Aí você pode pensar assim, eu preciso decorar essas regras? Não, gente, olha aqui, olha. R$ 22,74 é mais do que R$ 22,71. Tá vendo como que é tranquilo? E agora, se for necessário também, a gente pode comparar a parte dos milésimos. Olha aqui, olha, 5,543, 5,546. Olha só, 6 não é maior do que 3? E vocês estão vendo que tudo, a parte inteira, a parte decimal, a parte centesimal, são todas iguais. Então, a gente compara a parte dos milésimos. O que for tiver um número maior é o maior número. Bem tranquilo, não é, gente? Olha aqui. Vamos ordenar aqui os números por ordem crescente. O que é ordem crescente, gente? Do menor para o maior. Então, aqui, quando é só 4,3, é como se fosse 4,30, né? Então, 4,3 é o menor número, depois 4,35, depois o 5,6, depois o 7, depois o 7,2, aqui, olha. Depois o 11,8 e depois o 14,7. Então, aqui está em ordem crescente. Bem facinho essa comparação também, né? Vamos dando continuidade, né? Os números decimais que são bem tranquilos, bem gostosos. Nós vamos falar um pouquinho de operações com números decimais. Como realizar adições e subtrações com números decimais? Podemos dividir e multiplicar esses números? Como fazemos com essa vírgula? Quero comprar 3 barras de chocolate. Cada barra custa R$ 3,25. Como faço a conta para calcular o que vou gastar na minha compra? Será que R$10 dá para fazer essa compra? Gente, olha como que é importante você aprender a operar com os números decimais. Você vai aprender a operar com dinheiro. Então, olha aqui. Na adição e subtração de números decimais, adicionamos ou subtraímos o centésimo pelo centésimo, o décimo pelo décimo, os inteiros pelos inteiros. Atenção! Quarto ano, presta atenção nisso. Devemos armar as contas com os números decimais posicionados vírgula debaixo de vírgula. Se você não fizer isso, você vai errar. Nossas contas também, nessas contas, também usamos o reagrupamento normal, igual a gente faz na adição de números naturais. Veja e explica para os colegas como Mariana fez a soma. Olha só. 12,03 mais 3,45 mais 5,1. Vocês estão vendo que colocou vírgula debaixo de vírgula? Não colocou aqui 5,1? Não. O 5,1 ele andou um pouquinho aqui porque eu preciso colocar vírgula debaixo de vírgula. O que você pode fazer com as casas decimais que ficarem vazias? Você pode colocar o zero. Ou então você não coloca nada, mas é bom você colocar o zero para você não se confundir. Você faz a adição normalmente e no final você desce a vírgula na hora da resposta. Olha só, 3 mais 5, 8, 0 mais 4 mais 1, 5, 2 mais 3, 5 mais 5, 10, vão 1, 1 mais 1, 2, e desço a vírgula. Olha como que é facinho. Olha aqui. E agora, 12,34 menos 5,25, resolvendo esse problema da Mariana, né? 12,34 menos 5,25. De novo, olha aqui, gente, vírgula debaixo de vírgula, tá? Então, aqui a gente resolve... A adição e a subtração não é o nosso problema, a gente resolve normalmente. O que você precisa fixar é que você precisa armar a continha vírgula debaixo de vírgula, viu? Agora, professora, essa lei, né, essa regrinha, é para quê? É só para adição e para subtração. Para multiplicação, nós utilizamos outra regra. Espera um pouquinho que depois nós vamos estudar sobre isso, tá bom? Olha aqui, vou deixar para vocês as atividades das páginas 207, 208, 209, 211, 212, 213 e 214. E eu estou aguardando o cartaz de vocês, que eu ainda não recebi. Eu fico triste quando eu não recebo, eu gosto do quarto ano participando junto comigo, tá bom? Gente, vou terminar a nossa aula. Eu estou com muita saudade de vocês. Essa semana é uma semana muito especial. Vocês terão um encontro online, né, nessa semana. E é um encontro online em comemoração ao Dia das Crianças. Aguardem, vai ser muito legal. E no decorrer da semana nós vamos falando mais sobre isso, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus e lembre-se, juntos no caminho certo.